Como os super ricos evitam pagar impostos sem quebrar as regras, quem tem muito dinheiro não costuma vender seus bens para conseguir dinheiro vivo. Em vez disso, eles usam uma estratégia inteligente. Pegam empréstimos dando seus ativos como garantia. Imagine que você possui ações no valor de 100 milhões de reais. Se vendê-las, pode ter que pagar 20 milhões em impostos. Mas se pegar 50 milhões emprestados de um banco usando essas mesmas ações como garantia, o dinheiro cai na conta sem pagar um centavo de imposto. Afinal, empréstimo não é renda. As ações continuam suas, podendo valorizar, e os juros do empréstimo ainda podem ser abatidos na declaração. O risco. Se o valor das ações cair muito, o banco pode exigir mais garantias ou até forçar a venda de parte delas para cobrir o empréstimo. Mas os bilionários planejam isso com cuidado, pegando empréstimos bem menores do que o valor real dos ativos para nunca serem pegos de surpresa. No mercado imobiliário, as regras fiscais funcionam como atalhos vantajosos. Primeiro, a depreciação. O governo considera que imóveis perdem valor com o tempo, mesmo que na prática estejam se valorizando. Essa perda fictícia vira uma dedução real no imposto de renda. Segundo as trocas 1031, ao vender um imóvel, se você comprar outro em até 6 meses, não paga imposto sobre o lucro. É possível ir trocando propriedades e adiando o pagamento de impostos indefinidamente. Terceiro, a segregação de custos. Você divide o imóvel em partes, telhado, fiação, carpete, e alega que cada uma se deprecia em ritmos diferentes. Isso gera deduções maiores e mais rápidas. Juntando essas estratégias, um milionário pode ser dono de vários prédios e ainda declarar prejuízo no imposto de renda. Doar para instituições de caridade é uma forma tradicional de reduzir impostos, mas os ricos dão um passo além. Eles criam suas próprias fundações, montam um fundo de doação ou uma fundação privada e transferem ações ou imóveis para ela. Com isso, conseguem uma dedução fiscal imediata e generosa. O truque está no controle. O dinheiro não precisa ser repassado a nenhuma causa real imediatamente. Fica parado no fundo, sob o comando do doador, que decide quando, como e se vai liberar os recursos. Em alguns casos, até pagam salários a si mesmos ou a familiares para administrar a fundação. É caridade, mas nos termos de quem doou. Muitos bilionários do setor de tecnologia não recebem salários altos. Em vez disso, ganham participação acionária nas empresas. Essas ações só são tributadas quando vendidas, então eles as mantêm ou usam como garantia para empréstimos, evitando acionar o imposto de renda. Mesmo quando decidem vender, há maneiras de reduzir a mordida do leão, como mudar de residência para um estado com impostos mais baixos. É uma forma de viver com luxo sem aumentar a conta fiscal. Quem investe na bolsa sabe que lucros são tributados, mas perdas podem ser usadas a seu favor. Suponha que você tenha ganhado 1 milhão de reais com ações da Apple. Se vender, terá que pagar imposto sobre esse lucro. Mas se também tiver ações de outra empresa que perderam 1 milhão, pode vendê-las no mesmo ano. O lucro e o prejuízo se anulam e o imposto desaparece. Essa técnica é chamada de colheita de perdas fiscais. Os ricos não esperam o fim do ano para fazer isso, usam programas que monitoram suas carteiras em tempo real. Se uma ação cai o suficiente, o sistema a vende automaticamente para registrar a perda, que pode ser usada para compensar ganhos em outros investimentos. Depois, se quiserem, podem recomprar a mesma ação ou aplicar o dinheiro em outro lugar. É como ter um robô que otimiza seus impostos todos os dias. Em vez de possuir bens diretamente, os milionários os colocam em empresas. Criam uma LLC, depois outra e mais outra, formando uma rede onde cada uma controla algo diferente: o carro, a casa, o dinheiro, os negócios. Quando recebem dinheiro, ele passa por essa teia de empresas, cada uma podendo abater despesas, viagens, jantares, equipamentos, até um escritório em casa. O resultado é uma renda declarada menor e, consequentemente, menos impostos. Além disso, se alguém tentar processá-los, não encontrará seus nomes nos registros. O carro não está no nome deles, a casa pertence à LLC e assim por diante. Tudo dentro da lei, desde que as regras sejam seguidas. A maioria das pessoas deixa herança para os filhos quando morre, mas o governo cobra um imposto sobre grandes fortunas transmitidas. Para evitar isso, as famílias ricas usam os chamados trusts dinásticos. Funciona assim: ainda em vida, transferem dinheiro, imóveis ou ações para um fundo. Uma vez dentro, o patrimônio fica protegido e pode ser passado de geração em geração sem pagar impostos de herança. É possível até estabelecer condições, liberar uma parte por ano, só pagar se o herdeiro estiver estudando ou atingir certa idade. Assim, o dinheiro fica na família por décadas ou até séculos sem ser tributado. Imagine que você tem um baú cheio de ouro. Se deixá-lo no quintal, o governo vai querer uma fatia toda vez que você abri-lo. Para evitar isso, os bilionários levam o baú para uma ilha onde o governo não cobra impostos, os chamados paraísos fiscais, como Ilhas Caimã, Bermudas ou Suíça. Lá as alíquotas são baixas e as perguntas poucas. O dinheiro pode ser transferido legalmente, desde que as regras sejam cumpridas.
Mas há um detalhe: o bilionário não coloca o dinheiro em seu próprio nome. Cria uma empresa de fachada, uma espécie de casca vazia que só existe no papel para ser dona do baú. Tecnicamente, ele não é mais o proprietário, mas controla a empresa que controla o dinheiro. Alguns vão além e mudam sua residência fiscal para a ilha, mesmo continuando a viver nos Estados Unidos. Assim, aproveitam os benefícios de um país com impostos baixos sem precisar se mudar de verdade. Dois estados americanos, Delaware e Wyoming, são conhecidos por permitirem a criação de empresas sem revelar quem são os verdadeiros donos. É como andar por uma cidade onde todas as casas, carros e lojas têm placas dizendo propriedade privada, sem nomes ou rostos. Ninguém sabe quem é o dono de nada a não ser que investigue a fundo. Um milionário pode comprar uma casa, mas quem aparece como proprietário é uma LLC. O mesmo vale para o carro, os negócios, obras de arte ou até uma coleção de vinhos. Se alguém tentar processá-lo por um acidente ou um negócio mal resolvido, não conseguirá identificar o que ele realmente possui. Afinal, tecnicamente, ele não é dono de nada, as empresas é que são. É como guardar seus pertences em um armário de academia. Você sabe onde estão, mas se seu nome não estiver na porta, ninguém mais sabe. Mas como provar que essas coisas são suas? E aqui está o detalhe: você pode empilhar LLCs umas sobre as outras. Uma empresa é dona de outra, que é dona de outra, que é dona de um imóvel ou de uma frota de carros. O resultado é um labirinto jurídico. Quem tentar rastrear o que você realmente possui vai se perder em camadas de propriedade corporativa. Por isso, lugares como Delaware e Wyoming são chamados de buracos negros da propriedade. Você coloca seus ativos lá e, para o mundo exterior, eles simplesmente desaparecem. Não é ilegal, é invisível por design. E se houvesse uma forma de proteger não só o que você tem, mas também o que ganha com isso? Imagine uma caixa mágica onde seu dinheiro entra e cresce sem parar, mas ninguém pode tocá-lo, nem o governo. Essa caixa existe e se chama seguro de vida, mas não o seguro comum daqueles que a maioria das pessoas contrata. Os ricos usam uma versão premium exclusiva para milionários e bilionários, o Private Placement Life Insurance PLI, ou seguro de vida de colocação privada. A lógica é simples: em vez de usar o seguro apenas para proteger a família, você o transforma em um veículo de investimento. Não é só dinheiro que entra na apólice, você pode colocar ações, imóveis, fundos de hedge, até participações em empresas privadas. Tudo fica guardado dentro dessa embalagem fiscal, e o truque está no que acontece depois. Enquanto o dinheiro permanece dentro da apólice, ele cresce sem impostos. Normalmente, quando seus investimentos valorizam e você vende, o governo cobra sua parte. Mas dentro do PLI não há tributação sobre ganhos de capital, nem sobre rendimentos. E quando você morre, sua família recebe tudo livre de impostos. Nada de imposto de renda, nada de imposto sobre herança, nada de taxas sobre ganhos acumulados. Apenas um pagamento único, inteiramente isento. O sistema é perfeitamente legal, mas tem um porém. A estrutura é cara, as regras são complexas e só vale a pena se você tiver muito dinheiro para aplicar. Por isso, é uma das estratégias fiscais mais poderosas do Manual dos Ultra-Ricos. Afinal, não se trata apenas de proteger o patrimônio, é sobre fazer ele crescer sem que ninguém, nem mesmo o fisco, consiga colocar as mãos no que